Dizem que a terra não guarda segredos para sempre. A terra é uma mãe paciente, uma guardiã silenciosa de ossos e raízes, mas ela não é cúmplice de mentiras eternas. Ela observa. E dizem os antigos que, eventualmente, quando o peso da verdade se torna mais denso do que o chumbo, o solo cospe o que não lhe pertence. Ele expulsa os ossos branqueados, expulsa as memórias enterradas vivas, expulsa os pecados escondidos sob 7 palmos de silêncio e hipocrisia. Naquela manhã de terça-feira, uma manhã cinzenta, úmida e opressiva, enquanto a chuva castigava impiedosamente o enterro do Barão de Castro, a terra da fazenda Santa Fé estava prestes a fazer exatamente isso. A lama vermelha, encharcada e viva, estava prestes a devolver muito mais do que um corpo frio ao ciclo da vida. Ela estava prestes a devolver uma mentira de 25 anos. Uma mentira que moldou destinos, destruiu almas e coroou um falso rei. O caixão descia lentamente no buraco escuro. Era uma obra de arte fúnebre, uma peça de marcenaria que custou mais do que a casa de muitos dos presentes. Feito de madeira de lei, mogno escuro e polido à mão, com alças de ouro maciço que brilhavam de forma obscena, mesmo sob a luz fraca e doente da tempestade. Um caixão digno de um rei, ou talvez, digno de um tirano. O Barão de Castro, em vida, foi ambos. Ele governou aquelas terras com punho de ferro, chicote de couro e um coração de pedra que raramente bombeava com paixão. Ele era o deus daquele pequeno universo rural. Ao redor da cova, a nobreza da região abaixava a cabeça. Homens de terno preto, encharcados até a alma, segurando chapéus contra o peito. Mulheres com véus de renda que escondiam rostos sem lágrimas, apenas maquiados com a solenidade da ocasião. Eles estavam ali, não por respeito. O respeito se ganha com amor, e o barão nunca amou ninguém. Eles estavam ali por medo, o medo atávico de que, mesmo morto, o barão pudesse se levantar daquela caixa, limpar a terra do paletó e dar uma última ordem terrível. Mesmo morto, ele projetava uma sombra longa, gelada e sufocante sobre aquelas terras férteis. E no centro daquela roda de preto, isolado em sua própria ilha de arrogância, protegido por um guarda-tuva segurado por um servo, estava Otávio. Otávio, o filho único, o herdeiro universal, o príncipe da fazenda Santa Fé. Ele olhava para o buraco na terra, não com a tristeza de um filho que vê o pai partir para o desconhecido, mas com a impaciência mal disfarçada de um credor que espera o pagamento de uma dívida antiga. Ele batia o pé ritmicamente no chão, incomodado. Para ele, aquele enterro não era um adeus doloroso ou um momento de reflexão sobre a finitude da vida. Era uma burocracia, uma formalidade chata e molhada. Era o último carimbo, o último obstáculo legal entre ele e a fortuna incalculável que seu pai acumulara com ferro, sangue e suor alheio. Ele olhava para o relógio de bolso de ouro a cada minuto, suspirando audivelmente, incomodado com a lama que ousava sujar suas botas de couro italiano, feitas sob medida na capital. Ao lado dele, mas separado por um abismo social invisível e intransponível, afastado, fora da proteção dos toldos de veludo, exposto à fúria da chuva, estava Lucas. Lucas, o filho do capataz. Faz tudo. O rapaz que cresceu na sombra do príncipe, comendo as migalhas da mesa farta, vestindo as roupas que Otávio descartava. A diferença entre os dois era brutal. Enquanto Otávio tinha mãos macias de quem nunca segurou nada mais pesado que uma taça de cristal, as mãos de Lucas eram mapas de cicatrizes, calos e força bruta. Enquanto Otávio tinha aulas de francês, esgrima e etiqueta, Lucas aprendia a domar cavalos chucros no curral, a curar feridas de gado com as próprias mãos e a prever a chuva pelo cheiro do vento. Enquanto Otávio viajava para a Europa para gastar dinheiro em bordéis e cassinos, Lucas consertava a cerca sob o sol escaldante do Maiodeia, para ganhar o pão e manter a fazenda de pé. E, no entanto, observem a ironia cruel do destino. Era Lucas quem chorava. Não era um choro teatral, era um choro silencioso, viril,
doloroso. Era Lucas, o servo, quem sentia a morte do velho barão como se tivesse perdido a própria referência de mundo. As lágrimas dele se misturavam com a chuva fria, correndo por um rosto marcado pelo sol e pela honestidade bruta. Uma ironia que ninguém ali compreendia. Os vizinhos cochichavam. Por que o peão chorava pelo mestre que tantas vezes o ignorou? Por que o oprimido lamentava a partida do opressor, que nunca lhe deu um sorriso? Talvez porque o coração de Lucas fosse grande demais para guardar rancor. Ou porque o sangue, em seu silêncio misterioso e biológico, reconhecesse o sangue. Talvez a alma soubesse o que a mente ignorava. O padre, um homem velho e cansado, que enterrou 3 gerações daquela família, encerrou a oração com a voz fraca, lutando contra o vento. Pó ao pó, cinza a cinza. Do que viestes, ao pó retornarás. Otávio, com um gesto teatral de enfado, pegou um punhado de terra úmida. Ele não a beijou. Ele não rezou. Ele a jogou sobre o caixão com desprezo. O som da terra batendo na madeira oca foi o único som que ele produziu. Ele limpou a mão suja no lenço de seda branca, bordado com as iniciais da família, e o jogou na cova também, como se fosse lixo contaminado. Ele se virou para sair, ansioso pelo conhaque quente que o esperava na biblioteca da mansão, e pela leitura do testamento que confirmaria seu poder. Mas ele parou. Seus olhos frios, olhos de um azul aguado e sem vida, caíram sobre Lucas. Ele viu a dor genuína no rosto do rapaz. Viu os ombros largos, tremendo de choro contido. E aquilo o ofendeu profundamente. Como um cão ousa sentir mais do que o dono. Como um empregado, um ninguém, ousa demonstrar uma humanidade e uma profundidade que o herdeiro legítimo não possui. Aquela tristeza honesta era um espelho que refletia a alma vazia de Otávio. E ele odiava espelhos. Pare com isso. A voz de Otávio cortou o som da chuva e o murmúrio das orações. Fria, metálica, Lucas ergueu os olhos, confuso, saindo de seu transe de luto. Ele tirou o chapéu de feltro encharcado em sinal de respeito automático. Senhor, pare com esse teatro, disse Otávio, caminhando até ele, seus passos esmagando as flores deixadas por outros. Essas lágrimas falsas, você acha que impressiona alguém aqui? Você acha que vai ganhar alguma coisa na herança? Alguma esmola extra? Algum cavalo velho? Por chorar mais alto que a família? Eu não quero nada, senhor Otávio. Eu nunca quis nada. Eu tinha respeito por ele. Ele me ensinou muito sobre a terra. Respeito? Ele era meu pai. O meu sangue corre nas veias dele, não o seu suor sujo. Você é apenas o filho do empregado que limpava os estábulos. Você é a poeira nos móveis desta casa. Não se atreva a se colocar no mesmo nível de luto que eu. Sua dor é irrelevante. Sua existência é irrelevante. Otávio olhou para baixo. Para suas próprias botas. Estavam sujas com um barro vermelho e pegajoso do cemitério. Uma mancha inaceitável em sua perfeição fabricada. Um sorriso cruel. Um sorriso que ele não herdou do barão, mas que cultivou sozinho na escuridão de sua alma mimada. Surgiu em seus lábios finos. Ele viu uma oportunidade. Uma última chance de colocar o mundo em seu devido lugar antes de assumir o trono. Já que você gosta tanto de se rastejar. Já que você gosta tanto de servir e lamber o chão que pisamos, faça-se útil. Minhas botas estão sujas. A multidão prendeu a respiração. O vento parecia ter parado, chocado com a audácia. Otávio estendeu o pé enlameado na direção de Lucas, como um rei estendendo a mão para ser beijada. Limpe, agora, com a manga da sua camisa. Lucas olhou para a bota, olhou para Otávio. Havia uma tempestade se formando nos olhos cinzentos do peão. Otávio, estamos no enterro do seu pai. Tenha um pouco de dignidade. Pelo menos hoje. Eu sou o barão agora, gritou Otávio, perdendo a compostura, sua voz falhando em um agudo histérico. E you mandou. Aqui, eu sou a lei, eu sou a ordem. Eu sou o dono do ar que você respira e da terra onde você pisa. E eu tô mandando você limpar a minha bota, seu lixo. Ajoelhe-se diante do seu senhor. Lucas fechou os punhos.
Os nós de seus dedos ficaram brancos. Os músculos de seu braço, forjados em anos de trabalho pesado, retesaram sob a camisa molhada. Ele era mais forte. Ele sabia disso. Otávio sabia disso. Lucas poderia quebrar Otávio ao meio com um único movimento. Ele passou a vida carregando pesos que Otávio não conseguiria nem levantar do chão. Ele já tinha derrubado touros com as mãos limpas. Mas ele tinha honra, e ele tinha um respeito sagrado pelo local da morte. Ele não profanaria a cova do barão com violência. Lentamente, dolorosamente, engolindo o fel da humilhação que queimava sua garganta, Lucas começou a dobrar os joelhos. Ele ia se curvar, não por medo de Otávio, mas por uma superioridade moral que Otávio jamais compreenderia. Mas antes que o joelho de Lucas tocasse a lama fria, uma voz, não foi um grito, foi uma sentença, grave, profunda, definitiva, como o bater de um martelo de juiz. Levante-se, rapaz. Um homem não se ajoelha diante de uma fraude. Todos se viraram. O movimento foi uníssono, como um bando de pássaros assustados por um tiro. No portão do cemitério, parado como uma estátua negra contra o cinza da chuva, estava o Dr. Machas, o advogado da família há 40 anos, o guardião dos testamentos, dos segredos e das chaves dos cofres. Ele segurava uma pasta de couro antiga contra o peito, protegendo-a da água, como se fosse um bebê recém-nascido. Sua expressão era ilegível, pétrea. "Mati", disse Otávio, tentando recuperar a arrogância, mas com a voz trêmula. "O advogado. O que você está fazendo aqui? A leitura do testamento é amanhã. Você veio adiantar seus honorários? Veio garantir sua parte?" Dr. Machas começou a caminhar. Seus passos eram lentos, medidos. Ele ignorava a lama que sujava seus sapatos, ignorava a chuva que molhava seus óculos e ignorava completamente a presença de Otávio. Seus olhos estavam fixos em Lucas. "O testamento é apenas papel, Otávio. Papel queima na lareira. Papel rasga na mão de uma criança. Papel aceita qualquer tinta, qualquer mentira. Mas o sangue não se apaga. O sangue grita da terra. O sangue tem memória." Machas parou exatamente entre os dois jovens. O muro, físico e moral entre dois mundos. Ele olhou para Otávio, o príncipe arrogante, seco e limpo, e depois para Lucas, o peão humilde, encharcado e sujo. Ele abriu a pasta. O clique da fechadura de metal soou como um tiro no silêncio do cemitério. Ele tirou um envelope amarelado pelo tempo. O papel estava quebradiço, as bordas gastas. Mas o selo de cera vermelha, com o brasão dos Castro, estava intacto. Parecia uma gota de sangue coagulado que se recusava a secar. "Você disse que é o barão agora, Otávio. Disse que manda aqui. Disse que é o dono de tudo, das pedras às estrelas." Machas ergueu o envelope para que todos vissem. A chuva batia no papel, mas Machas não se importava. "Mas é um problema de 25 anos. Um problema que nasceu numa noite de tempestade como esta. Você não manda em nada. Você não possui nada. Nem a terra, nem a casa, nem o cavalo que monta, nem as roupas que veste. Você nem sequer carrega o nome que pensa que tem." Ao fundo, nas sombras das árvores centenárias que cercavam o cemitério, uma figura se moveu. Era Alzira, a velha parteira e governanta da fazenda, 90 anos de idade, curvada como um galho seco, apoiada em uma bengala. Ela estava encostada em uma lápide, tremendo. E ela estava chorando, não de luto, mas de alívio. O alívio avassalador de quem finalmente solta um peso que carregou nas costas e na alma por um quarto de século. O segredo estava prestes a explodir. O túmulo estava aberto. E a troca maldita feita na escuridão de uma tempestade esquecida, estava prestes a vir à luz. Otávio riu. Um riso nervoso, agudo, que não chegou aos olhos. Seus olhos mostravam o terror absoluto de quem vê o chão desaparecer sob os pés e o abismo se abrir. "Do que você está falando, velho louco? Você bebeu antes de vir? O luto afetou sua mente?" "Estou falando", disse Machas, sua voz crescendo como um trovão, preenchendo o vale, "que o verdadeiro barão de Castro está com as botas sujas de lama, mas com as mãos limpas de pecado." Machas se virou para Lucas,
e fez uma reverência sutil, mas profunda. Não limpe as botas dele, filho. Nunca mais se ajoelhe para ninguém. É ele quem deveria estar limpando as suas há 25 anos. Para entender o peso daquela carta na mão do Dr. Machas, para entender a gravidade daquele momento que parou o tempo, precisamos voltar. Precisamos viajar no tempo. 25 anos. Precisamos voltar para uma noite que os mais velhos da fazenda ainda sussurram com medo ao redor das fogueiras, benzendo-se ao mencionar a data. A noite da grande tempestade de 1900. Não foi uma chuva comum, foi um dilúvio bíblico. Foi como se o céu tivesse se rasgado de ponta a ponta, despejando a fúria de Deus sobre a terra pecadora. O vento uivava entre as araucárias, como uma alcateia de lobos famintos, arrancando telhados e derrubando árvores centenárias. O rio subiu 3 metros em 1 hora, destruindo a ponte de pedra, isolando a fazenda Santa Fé do resto do mundo. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles eram uma ilha de lama, escuridão e medo. E naquela ilha, 2 gritos de dor ecoaram ao mesmo tempo, competindo com o estrondo do trovão. Na Casa Grande, no quarto principal, sob lençóis de linho egípcio e dossel de veludo, a baronesa de Castro estava em trabalho de parto. Era um parto difícil, sangrento. A baronesa era delicada demais, frágil demais para a brutalidade daquele nascimento. Ela gritava, mas seus gritos eram abafados pelas cortinas pesadas. O barão, jovem na época, mas já com a alma endurecida pela ambição, andava de um lado para o outro no corredor, fumando charuto atrás de charuto, enchendo a casa de fumaça azul. Ele não estava preocupado com a esposa. Ele não perguntava se ela estava sofrendo, se precisava de água, se estava com medo. Ele estava preocupado com o herdeiro, com o nome, com a propriedade, com a continuidade de seu ego. Precisa ser um varão, ele gritava para o médico bêbado que conseguiu chegar a cavalo antes da ponte cair. Preciso de um homem forte para domar esta terra. Se for fraco, não serve. Se for fêmea, não serve. Eu preciso de um touro. Um castro não pode ser fraco. A obsessão do barão por sangue forte era doentia. Ele acreditava que a fraqueza era uma doença contagiosa, um defeito moral imperdoável. Ao mesmo tempo, a 500 metros dali descendo a colina enlameada, na casa simples do capataz, onde o teto gotejava e o vento entrava assobiando pelas frestas da madeira podre, outra mulher gritava. Maria, a esposa do capataz, também estava dando à luz, sem médico, sem lençóis de linho, sem charutos caros, sem aquecimento, apenas com a ajuda de Alzira. Alzira, na época, era uma mulher jovem e forte, a governanta de confiança da Casa Grande, mas que tinha um coração voltado para os pobres. Ela era a ponte humana entre os 2 mundos. Ela corria de uma casa para outra na chuva, com a roupa ensopada, os sapatos cheios de lama, tentando salvar 2 vidas, tentando servir a 2 senhores, rezando para que a noite acabasse. À meia-noite, no auge da tempestade, quando um raio iluminou o vale como se fosse dia, os bebês nasceram, quase no mesmo minuto, como se estivessem conectados por um fio invisível do destino. Na Casa Grande, houve silêncio, um silêncio aterrorizante. O filho do barão nasceu, um menino, mas ele não chorou. Ele era pequeno, roxo, frágil, como um pássaro caído do ninho antes da hora. Seus membros eram finos, sua respiração era um chiado agônico. O médico o segurou pelos pés, deu palmadas, tentou reanimá-lo, mas o bebê mal reagiu. Apenas um gemido fraco, quase inaudível, escapou de seus lábios azuis. O médico balançou a cabeça, com o hálito cheirando a álcool barato. Ele respira a mais mal. Os pulmões são fracos. O coração é lento como o de um velho. Ele não vai sobreviver à noite, barão. E se sobreviver, será um aleijado. Será uma criança que precisará de cuidados para sempre. Nunca montará um cavalo. O barão entrou no quarto. O cheiro de sangue, suor e éter era forte. Ele olhou para o filho com nojo. Não com pena de pai, com nojo de proprietário que recebe uma mercadoria defeituosa. Isso, ele rosnou, apontando para a criança trêmula. Isso é o meu legado.
Um rato moribundo? É isso que vai carregar o nome Castro e comandar meus homens? Ele se virou para Alzira, que tinha acabado de chegar, tremendo de frio e exaustão. Tire isso da minha frente, Alzira. Leve para longe. Sei Elmora. E enterre em qualquer lugar. Sem nome. Não quero ver a fraqueza na minha casa. Não quero olhar para minha própria falha genética. E saiu, batendo a porta, indo se embebedar no escritório. A baronesa, exausta, desmaiou. Ela morreria antes do amanhecer, de hemorragia e desgosto, sem nunca ter segurado o filho nos braços, sem nunca ter lhe dado um nome. Alzira pegou o bebê, frágil. Ela o enrolou em um pano quente. Ela sentiu o coraçãozinho bater contra o peito dela, irregular, lutando pela vida, pedindo uma chance que o pai lhe negou. Ela correu para a casa do capataz, protegendo a criança da chuva com o próprio corpo, escorregando na lama. Lá, a cena era outra. Maria, a esposa do capataz, estava morta. O parto foi demais para ela. O capataz chorava sobre o corpo da esposa, cego pela dor. Mas no cesto de palha ao lado da cama, um choro forte, um pulmão de aço, um grito de vida que competia com o vento. O filho do capataz, um menino grande, rosado, saudável, que chutava o ar com uma força vital impressionante. Ele gritava para a tempestade, desafiando o trovão, exigindo seu lugar no mundo. Ele era a própria imagem da força bruta da natureza. Alzira olhou para o bebê forte e olhou para o bebê moribundo em seus braços. O medo tomou conta dela, um medo gelado que paralisou sua alma. Ela sabia o que o barão faria se soubesse que seu filho era fraco e que o filho do empregado era um touro. O ódio dele cairia sobre a criança inocente. Ele poderia até matar o bebê forte de inveja, ou expulsar o capataz com a criança para morrerem na estrada. E o bebê fraco, se ficasse na casa grande, sem mãe, com um pai que o odiava e desejava a sua morte, ele morreria de negligência em uma semana. Seria deixado num berço frio, até parar de respirar. Ian Tuo, uma ideia terrível, nascida do desespero e da compaixão distorcida, cruzou a mente de Alzira. Uma ideia que mudaria a história daquele lugar para sempre. O barão quer um herdeiro forte, ela pensou. O coração disparado. Ele quer um touro. E este menino forte precisa de um pai, já que a mãe se foi, e o capataz é pobre, e o menino fraco precisa de amor. Precisa de alguém que cuide dele dia e noite. Precisa do capataz, que é um homem bom, e vai amá-lo mesmo dom na escuridão daquela cabana. Iluminada apenas pelos clarões violentos dos raios, Alzira cometeu o crime. Ela trocou as mantas. Ela pegou o filho do capataz menos o menino forte e o envolveu no linho fino, com o brasão bordado dos Castro. Ela pegou o filho do barão, o menino frágil, e o colocou no cesto de palha humilde do capataz, cobrindo-o com trapos de lã. Ela trocou os destinos, ela trocou o sangue, ela brincou de Deus para salvar duas vidas. Ela voltou para casa grande com um menino forte nos braços. Milagre, barão, ela disse, entrando na sala onde ele bebia, fingindo surpresa e alegria. O menino reagiu. Foi o ar frio da noite, o choque o acordou. Ouça o choro dele. É um leão. O barão se levantou, derrubando a cadeira. Ele ouviu o grito poderoso da criança. Ele correu até Alzira. Viu o bebê robusto, vermelho de saúde, agarrando o dedo de Alzira com força. Ele sorriu, um sorriso de orgulho e vaidade, esquecendo-se completamente de que, minutos antes, havia rejeitado a criança e desejado sua morte. Eu sabia. O sangue dos Castro sempre vence. A fraqueza foi momentânea. Este é meu filho. Este é um varão de verdade. Este e Otávio. Ele pegou o filho do capataz nos braços e o ergueu como um troféu, sem saber que estava segurando o filho do homem que limpava suas botas, sem saber que estava abraçando o sangue que ele desprezava, sem saber que estava criando um inimigo dentro de casa. Na manhã seguinte, o capataz, devastado pela morte da esposa, acordou do seu transe de dor. Ele viu o bebê no cesto. O bebê fraco que mal respirava. Ele o aceitou como seu. Ele não questionou. Ele estava cego pela dor
e o bebê precisava dele. Ele o chamou de Lucas. Ele cuidou daquele menino doente com um amor que o barão jamais teria, com sopas quentes, com ervas medicinais da floresta, com noites em claro ninando a criança febril junto ao peito para mantê-la aquecida. E, contra todas as expectativas médicas, contra a lógica da ciência, o menino fraco sobreviveu. O amor o fez forte. O trabalho o fez resistente. 25 anos se passaram. A mentira de Alzira criou raízes profundas na fazenda Santa Fé. Tornou-se a verdade aceita, a história oficial. Mas a natureza é traiçoeira. Ela sempre cobra o preço. O sangue falar, mesmo quando a boca cala. O temperamento vaza pelos poros. Otávio, o falso herdeiro, o filho do capataz criado como príncipe, cresceu cercado de luxo, mimos e poder absoluto. Mas a alma dele apodreceu. Não pelo sangue, pois seu pai biológico era um homem bom e honesto, mas pela criação. O ambiente corrompeu a natureza. O barão o estragou. Deu-lhe tudo, menos limites. Ensinou-lhe que ele era superior a todos, que as pessoas eram objetos para seu uso. Otávio tornou-se um homem cruel, viciado em jogo, preguiçoso, covarde. Ele torturava animais por diversão quando criança, rindo do sofrimento de cães e gatos. Ele chicoteava empregados porque o café estava frio ou a bota mal engraxada. Ele gastava a fortuna da família em bordéis na cidade, desprezando a terra que o sustentava, tratando o dinheiro como se fosse água infinita que brotava da fonte. Certa vez, aos 10 anos, Otávio quebrou um vaso mim valiosíssimo na sala. Quando o barão chegou, furioso, Otávio apontou para Lucas, que estava no jardim ajudando o pai. Foi ele. O filho do capataz entrou aqui e quebrou. Lucas foi açoitado. Ele não negou, porque sabia que sua palavra não valia nada contra a do jovem mestre. Ele apanhou em silêncio, olhando nos olhos de Otávio, que sorria da janela. Naquele dia, Lucas entendeu que a justiça não morava naquela casa. E Lucas, o verdadeiro herdeiro, criado na pobreza, o filho do barão criado como servo. Lucas cresceu trabalhando. Desde os 5 anos, ele estava no curral, com os pés na lama e as mãos na terra. Mas havia algo nele, uma nobreza natural, que não se ensina em escolas, nem se compra com ouro. Ele tinha uma postura ereta, mesmo vestindo trapo, um olhar direto, cinza e penetrante, que fazia os outros baixarem a cabeça. Ele aprendeu a ler sozinho, escondido no celeiro, à luz de velas roubadas, com jornais velhos e livros mofados que o barão jogava fora. Ele devorava conhecimento com fome de quem sabe que o mundo é maior que a cerca da fazenda. Ele entendia de contabilidade e gestão apenas ouvindo as conversas dos mercadores e fazendo contas de cabeça enquanto capinava. Ele domava os cavalos mais selvagens da fazenda sem usar o chicote. Havia um cavalo, Tempestade, um garanhão negro que derrubou 3 peões e quebrou a perna de um. O barão mandou sacrificar o animal. Lucas pediu uma chance. Ele entrou no redondel sem corda, sem chicote. Ele apenas falou com o animal, tocou o seu focinho. Em 10 minutos, ele estava montado galopando pelos campos como um centauro. O barão viu aquilo da varanda e sentiu um gosto amargo na boca. Inveja. Inveja do filho do empregado. O velho barão, nos seus últimos anos de vida, observava os 2 rapazes da janela de seu escritório, tossindo sangue em seu lenço. Ele olhava para Otávio, seu filho, e sentia uma decepção amarga, um gosto de cinzas. Via a fraqueza moral, a falta de caráter, o desperdício de recursos. Via um homem que destruiria seu império em 1 ano. E ele olhava para Lucas, o filho do capataz, e sentia uma perturbação profunda, um arrepio na espinha que ele não conseguia nomear, uma afinidade estranha que ele não conseguia explicar. Ele via em Lucas a força que ele sonhava ter, a inteligência afiada, a liderança natural que fazia os outros homens o seguirem sem questionar. Por quê? O barão se perguntava em seu leito de morte, olhando para o teto pintado com anjos. Por que Deus deu a alma de um rei para o filho de um servo e a alma de um verme para o meu filho? Que pecado eu cometi para ser punido com tal herdeiro? Ele morreu sem saber a resposta.
Ele morreu achando que Deus era injusto e cruel. Ele não sabia que a injustiça tinha sido humana. Mas Alzira sabia. A velha Alzira, agora com 90 anos, vivendo em um quartinho úmido nos fundos da propriedade, cega de um olho e surda de um ouvido, via tudo com um coração. Ela via Otávio humilhar Lucas todos os dias. Via o falso príncipe cuspir no verdadeiro rei. Via a ordem natural das coisas invertida de forma perversa. Ela via o verdadeiro dono daquelas terras comendo restos na cozinha, dormindo em palha, enquanto o usurpador bebia vinho em taças de cristal que pertenciam, por direito de sangue, a Lucas Angá. Culpa a coroía. Era um câncer na alma, mais doloroso que a velhice, mais pesado que os anos. Ela rezava todas as noites, pedindo perdão, mas o céu parecia fechado para ela. Ela não podia morrer levando aquele segredo para o túmulo. O inferno a esperaria se ela não consertasse o que quebrou. Ela não podia deixar que a injustiça se tornasse eterna com a morte do barão. Se Otávio assumisse o poder total, ele destruiria a fazenda, venderia a terra e deixaria todos na miséria. Na noite antes do enterro, sentindo que seu próprio fim estava próximo, que a morte rondava sua cama, Alzira tomou uma decisão. Ela não chamou um padre para a extrema-unção. Padres perdoam pecados no céu, mas não corrigem erros na terra. E ela precisava de justiça terrena. Ela chamou um advogado. Ela chamou o Dr. Machas. O Dr. Machas entrou no quarto humilde, tirando o chapéu. Ele respeitava Alzira. Escreva, doutor. Ela sussurrou, com a voz falhando, segurando a mão do advogado com suas garras velhas e frias. Escreva antes que o diabo leve minha língua. Eu tenho um crime para confessar, um crime de amor e medo. E ela contou tudo: a tempestade, a troca, o medo do barão, o choro dos bebês, a mentira que virou verdade, e ela entregou a prova, porque palavras podem ser levadas pelo vento, mas o ouro fica. O ouro testemunha. Ela entregou um medalhão, um pequeno medalhão de ouro antigo, desgastado, com o brasão dos Castro gravado, que estava no pescoço do bebê frágil Lucas naquela noite, colocado pela mãe moribunda como um último ato de amor. Alzira o escondeu por 25 anos, costurado dentro de seu colchão de palha, dormindo sobre a prova do crime todas as noites. Dentro do medalhão, uma mecha de cabelo loiro da falecida baronesa e a inscrição gravada à mão: para meu amado filho, herdeiro de meu sangue e de minha alma. Otávio nunca teve aquele medalhão. Otávio nunca teve aquela bênção. Lucas, o peão, era o dono. Agora, voltamos ao cemitério. A chuva que não para, como se o céu chorasse pela verdade revelada. A lama que suja tudo, igualando ricos e pobres. Ao momento em que Dr. Macha segura aquela carta e aquele medalhão como se fossem as tábuas da lei, prontas para quebrar o ídolo falso, Otávio ria, nervoso, olhando para os lados, buscando cumplicidade. O verdadeiro barão? Você está delirando, Machas. Olhe para ele, olhe para esse. Bicho do mato, ele cheira estrume. Ele tem terra debaixo das unhas. Ele não sabe nem qual garfo usar no jantar. Você está dizendo que esse ninguém é meu irmão? Isso é uma piada. Dr. Machas fechou a expressão. Seus olhos, por trás dos óculos molhados, eram implacáveis. Não havia humor ali. Não, Otávio. Não estou dizendo que ele é seu irmão. Estou dizendo que ele é o barão, o único. E você, Machas, olhou para Otávio com uma mistura complexa de pena e desprezo profundo. Você é o filho do homem que morreu de tanto trabalhar para sustentar seus vícios. O homem honesto que você enterrou na cova rasa dos indigentes semana passada, sem derramar uma única lágrima, reclamando do custo do caixão de pinho. O capataz, ele era seu pai, e você nem sequer honrou a memória dele. O silêncio no cemitério foi absoluto. Mais alto que o trovão, mais pesado que a terra sobre o caixão. Otávio empalideceu. O sangue fugiu de seu rosto, dexando-o com a cor da cera. O mundo girou. Lucas ergueu os olhos
atordoado, como se tivesse acordado de um sonho longo e confuso. Ele olhou para as próprias mãos calejadas, mãos do Barrow. A chuva lavava a lama de seu rosto, revelando, pela primeira vez para todos ali, sem o véu do preconceito social. Os olhos, os mesmos olhos cinzentos, duros e penetrantes do velho barão, a mesma linha de mandíbula forte, a mesma testa larga. Olhos que Otávio nunca teve, traços que Otávio nunca possuiu. A genética gritava que as roupas escondiam, o filho do capataz. As palavras do Dr. Machas ficaram suspensas no ar péssodas como chumbo, desafiando a gravidade, a lógica e a ordem social daquele lugar. A chuva parecia ter aumentado, criando uma cortina de água que isolava aquele grupo de pessoas no cemitério do resto do universo. Era um palco montado para a tragédia final. Otávio recuou um passo, cambaleando. Seu calcanhar bateu em uma lápide de mármore, quase o derrubando. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Rostos de empregados que ele maltratou por anos, de vizinhos que ele desprezou, de amigos que só estavam ali pelo dinheiro e pelo vinho. Ele procurou apoio. Procurou alguém que risse, alguém que dissesse que era uma piada de mau gosto, um pesadelo, mas ninguém riu. Ninguém se moveu para ajudá-lo. Os olhos de todos estavam fixos em Lucas. E, pela primeira vez, eles viam a verdade nua. A verdade despida de sedas e títulos. Viam o que sempre esteve lá, escondido pela sujeira do trabalho e pelas roupas de algodão barato. A nobreza, e nota a força tranquila. A dignidade que não precisa de gritos. Lucas era a imagem viva do velho barão quando jovem. Isso é mentira! Gritou Otávio. Sua voz falhou, aguda, estridente, perdendo toda a autoridade fingida. Parecia o guincho de um animal encurralado. Você é um velho senil, Machas. Você quer roubar meu dinheiro? E essa velha louca atrás da árvore? Ela mente. Ela sempre teve pena dele. É um golpe. Vocês tramaram isso. Vocês querem roubar a minha herança. Otávio, possuído pelo desespero e pela negação, avançou na direção de Alzira, que tremia sob a chuva, encolhida como uma criança. Diga a verdade, sua bruxa. Diga que é mentira, ou eu te mato aqui mesmo. Eu te enterro viva. Dr. Machas se interpôs. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. A verdade não precisa gritar. Ele apenas levantou a mão. E nela brilhava o ouro. O medalhão aberto. A verdade não precisa de violência, Otávio. A verdade apenas é. Ela resiste ao tempo, à lama e aos gritos. Machas mostrou a mecha de cabelo loiro, preservada atrás do vidro. O cabelo inconfundível da falecida baronesa, que tinha o tom exato de ouro velho, que ninguém mais na região possuía. Este medalhão estava no pescoço do bebê que nasceu na casa grande. Alzira o guardou como garantia. Se fizermos o teste, se compararmos este cabelo com o seu, Otávio, que vamos encontrar? Machas deu um passo à frente, encurralando o falso herdeiro contra a cova aberta de seu falso pai. Vamos encontrar o sangue de uma nobre, ou vamos encontrar o sangue da pobre Maria, a esposa do capataz, que morreu dando à luz a você? Você quer mesmo fazer este teste diante do juiz? Otávio olhou para o medalhão. A realidade desabou sobre ele, como as paredes de uma represa rompida pela enchente. Toda a sua vida, toda a sua arrogância, todas as vezes que ele se olhou no espelho e se achou melhor que os outros, tudo baseado em um erro, em uma troca de panos. Ele não era o príncipe, ele era o plebeu. Ele era o ninguém que ele tanto desprezava. E o homem que ele humilhou a vida inteira, o homem que ele mandou limpar suas botas momentos antes, era o seu rei. O ódio explodiu em sua mente. O ódio de quem perde tudo e não tem caráter para suportar a perda. Se ele não podia ser o dono, ninguém seria. Otávio, cego pela fúria racional, puxou a arma que carregava no coldre, debaixo do paletó molhado. Um revólver prateado, presente do pai nos seus 18 anos. Eu sou o barão, ele berrou, a saliva voando, apontando a arma para o peito largo de Lucas. Eu sou, morra, morra, seu bastardo de curral, morra e me deixe em paz. A multidão gritou. Mulheres cobriram os olhos. Homens recuaram, mas Lucas não recuou.
Ele não correu. 25 anos domando cavalos selvagens, enfrentando touros bravos e tempestades no campo aberto. Ensinaram a Lucas uma coisa: nunca mostre medo diante da besta. Nunca dê as costas ao perigo. Olhe a morte nos olhos. Otávio puxou o gatilho. Clique! O som seco da arma falhando ecoou pelo cemitério. A pólvora estava molhada pela chuva torrencial. O destino, ou talvez a justiça divina, interveio. Antes que Otávio pudesse tentar engatilhar de novo, Lucas se moveu. Não com violência descontrolada, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde aplicar a força para desarmar. Ele segurou o pulso de Otávio. A mão de Lucas, calejada, grande, forte, pelo trabalho de uma vida inteira, envolveu o pulso fino e macio de Otávio, como uma moça de ferro. Ele apertou. Os ossos de Otávio estalaram. Ele gritou de dor, soltando a arma, que caiu na lama e desapareceu, engolida pela terra. Lucas o empurrou. Um único empurrão no peito. Firme, sem ódio, mas com decisão. Otávio voou para trás, tropeçando em suas próprias pernas trêmulas, e caiu. Caiu de costas na lama vermelha e fria, aos pés da cova aberta do velho barão, no lugar onde ele merecia estar. Sujo, derrotado, Lucas olhou para ele de cima. A chuva lavava a lama de suas botas, mas agora era Otávio quem estava imundo, coberto de barro da cabeça aos pés. Levante-se, disse Lucas. A voz calma, a voz de comando, a voz do barão. Otávio olhou para cima, aterrorizado, tremendo como uma criança indefesa. Ele esperava um chute, esperava vingança por 25 anos de chicotadas, insultos e humilhações. Ele sabia que merecia cada golpe. Por favor, choramingou Otávio, rastejando para trás na lama, tentando se afastar. Não me mate. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Nós crescemos juntos. Irmão, Lucas repetiu a palavra, sentindo o gosto amargo dela na boca. Você me chamou de lixo há 5 minutos. Você apontou uma arma para o meu peito. Você cuspiu no meu rosto a vida inteira. Lucas se virou para o Dr. Machas. O que a lei diz, doutor? Machas ajeitou os óculos molhados, recuperando a compostura profissional. A lei diz que a fraude anula tudo, Lucas. O testamento deixava tudo para o filho biológico. A condição era o sangue, não a criação. Você é o filho. As terras, a casa, o dinheiro, o título, tudo é seu, Lucas. De direito e de fato. Otávio não tem nada. Nem o sobrenome Castro lhe pertence mais. Ele é um indigente legalmente. Lucas assentiu, absorvendo a informação. O peso do mundo caiu sobre seus ombros, mas ele tinha ombros fortes. Ele olhou para a multidão de empregados, seus amigos de infância, sua verdadeira família. Eles sorriam. Alguns choravam de alívio. O tirano havia caído. A era de terror de Otávio tinha acabado antes mesmo de começar. Eles olhavam para Lucas com esperança. Lucas voltou os olhos cinzentos para Otávio, que ainda estava na lama, patético. Eu poderia fazer com você o que você fez comigo a vida toda, disse Lucas, devagar, para que cada palavra fosse ouvida. Eu poderia te expulsar sem nada, nu, na chuva. Eu poderia mandar te punirem no tronco de forma cruel, como você fez comigo mês passado, porque derrubei vinho na toalha. Otávio estremeceu, encolhendo-se, esperando a dor. Mas isso, continuou Lucas, faria de mim você, e eu não sou você. Eu nunca serei você. O sangue pode ser nobre, mas a alma se constrói. Lucas estendeu a mão, não para bater, mas para ajudar a levantar. Levante-se, Otávio. Otávio olhou para a mão estendida, a mão calejada do homem que ele desprezou. Ele hesitou. O orgulho lutava contra a necessidade. Finalmente, humilhado, derrotado, ele segurou a mão de Lucas e foi puxado de volta à posição vertical. Ele não conseguia olhar nos olhos de Lucas. Vá embora, disse Lucas. O quê? Perguntou Otávio confuso. Você não vai me prender? Não vai me ferir? Vá embora. Pegue suas roupas, pegue um cavalo e vá. O mundo é grande. Saia destas terras, aprenda a trabalhar. Aprenda a ser alguém por mérito, não por nome. Aprenda o valor do suor. Aprenda a limpar suas próprias botas. Você
Você não vai me dar dinheiro? Perguntou Otávio, incrédulo até o fim. A ganância ainda viva em seus olhos. Lucas sorriu, um sorriso triste, de quem vê uma causa perdida. Eu estou te dando a liberdade, Otávio. A mesma liberdade dura que meu pai biológico deu ao seu pai biológico. A chance de construir a própria vida com as próprias mãos. Aproveite. É mais do que você merece. É mais do que você daria a mim se a arma tivesse disparado. Otávio olhou ao redor. Viu o desprezo nos olhos de todos. Viu que ninguém ali o queria. Nem os ricos, nem os pobres. Ele percebeu que não havia mais lugar para ele naquele mundo. O castelo de cartas tinha desmoronado. Ele saiu correndo, correu para fora do cemitério, escorregando na lama, caindo e levantando, fugindo da verdade que o esmagava, fugindo dos olhares que o julgavam. Ele desapareceu na cortina de chuva, uma mancha escura na paisagem, um príncipe sem coroa, um homem sem nome, um fantasma em fuga. Lucas ficou. Ele se virou para a cova aberta do barão. A chuva caía sobre o caixão exposto, lavando o verniz. Ele pegou a pá que estava fincada na terra e, com seus próprios braços fortes, ignorando os coveiros que tentaram ajudar, começou a cobrir o caixão do pai que nunca conheceu de verdade. Não como um nobre que manda fazer e assiste de longe sob um guarda-chuva, mas como um filho que presta a última homenagem com o suor do próprio rosto. Cada pá de terra era um adeus. Cada pá de terra era um perdão. Doutor Machas observou. Alzira, chorando de alívio, observou. Eles sabiam, naquele momento, que a Fazenda Santa Fé estava em boas mãos. Porque o sangue pode dar o título, o papel pode dar a posse. Mas é o caráter, é apenas o caráter que sustenta a coroa. Meses se passaram desde aquele dia chuvoso. A Fazenda Santa Fé mudou. Não na aparência. A Casa Grande continuava imponente, branca, no alto da colina. As terras continuavam vastas e verdes. O gado continuava gordo. Mas a alma do lugar mudou. A atmosfera pesada de medo se dissipou como neblina ao sol. Lucas assumiu o posto de barão. Mas ele nunca exigiu ser chamado pelo título. Para todos, ele era apenas Lucas, ou seu Lucas. Ele continuava acordando antes do sol. Continuava andando a cavalo pelos pastos, não para passear como Otávio fazia, mas para verificar o gado, para ver se as cercas estavam firmes, para sentir a terra. Ele conversava com os peões pelo nome, apertando suas mãos sujas, comendo da mesma comida no refeitório. Ele sabia a dor de cada um deles, porque já tinha sentido a mesma dor. Ele reformou as casas dos colonos, que antes eram barracos insalubres, onde chovia dentro. Construiu uma escola para os filhos dos trabalhadores, para que ninguém precisasse aprender a ler escondido no celeiro, à luz de velas, como ele fez. Ele trouxe Alzira para morar na Casa Grande. Deu a ela o melhor quarto de hóspedes, com vista para o jardim de rosas que ela tanto amava. Ela passou seus últimos dias sendo cuidada com dignidade, perdoada pelo homem a quem ela negou o berço, mas a quem ela, denome, deu o maior presente de todos: a humildade e a força do trabalho. Ela morreu em paz segurando a mão de Lucas, o filho que ela salvou e condenou ao mesmo tempo. E Otávio? O que aconteceu com o falso príncipe? Dizem as más línguas que ele foi visto na capital, vivendo nas sombras. Dizem que o pouco dinheiro e as joias que ele roubou da casa antes de fugir acabaram em uma semana de jogo e bebida barata nos salões do submundo. Dizem que ele foi visto nos cais do porto, tentando conseguir trabalho carregando sacas de café. Mas ele era fraco. Suas mãos, macias demais, sangravam com a corda áspera. Suas costas, acostumadas a colchões de pena e seda, doíam com o peso. Ele não tinha a fibra. Ele reclamava. Ele exigia tratamento especial. Ele foi demitido de todos os lugares. A última vez que alguém da região viajou para a capital e o viu, ele estava na porta de uma taverna suja no bairro Baixo, onde os ratos passeiam de dia. Ele segurava uma caixa de graxa e uma escova velha, limpando as botas de um marinheiro rico por algumas moedas de cobre. Ajoelhado na lama, a justiça poética não falha. Ela não erra o endereço. Ela apenas espera o momento certo para fechar o círculo
Perfeito. O que você faz ao mundo, o mundo devolve a você. Lucas nunca se casou por conveniência ou para unir fortunas com vizinhos ricos. Casou-se com a filha de um comerciante local. Uma mulher simples que o amava quando ele era apenas o peão e que o amou da mesma forma quando ele virou o barão. No escritório principal da Casa Grande, acima da lareira de pedra, onde antes havia um retrato arrogante do velho barão com suas medalhas, Lucas pendurou 2 itens em uma moldura de madeira rústica. Não espadas, não brasões de ouro. Ele pendurou o medalhão de sua mãe. E, ao lado dele, um par de botas velhas, gastas e ainda manchadas com um barro vermelho daquele cemitério. As botas que ele usava no dia do enterro, as botas que Otávio mandou ele limpar. Ele as deixou lá, para que ele nunca, jamais, em nenhum dia de glória, se esquecesse de onde veio. E para que ele nunca se esquecesse de que a verdadeira nobreza não está no sangue que corre nas veias, nem no ouro que está no cofre. Está nas atitudes que escolhemos ter quando temos o poder nas mãos. A chuva parou na fazenda Santa Fé. O sol brilhou sobre o pasto verde, prometendo uma colheita farta. E finalmente, o Pass. Lucas provou que um rei não é feito de ouro, mas de caráter. E Otávio aprendeu, da maneira mais dura, que a arrogância é um castelo construído na areia, pronto para cair na primeira tempestade. Mas agora, queremos saber a sua opinião. Você teria a mesma misericórdia que Lucas teve? Você deixaria Otávio ir embora livre? Ou teria buscado uma punição maior, entregando-o à polícia por seus abusos? E Alzira, ela foi uma vilã por trocar os bebês e enganar a todos por tanto tempo? Ou uma vítima das circunstâncias, que tentou salvar uma vida inocente da fúria do barão? O que define quem somos? O nosso sangue ou a nossa criação? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Queremos ler a sua visão sobre essa história e sobre as escolhas difíceis que a vida nos apresenta. Se você se emocionou com a jornada de Lucas e acredita que a verdade sempre deve prevalecer, não importa quanto tempo leve, inscreva-se no canal Seção Histórias. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. E ative o sininho, porque o baú de memórias ainda está cheio. E a próxima história vai te surpreender ainda mais. Ain't lie.